sempre. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Quinto sinal marcou 10 da manhã. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Manhã Bandeirantes chegando com as informações da nossa região, mas hoje muita atenção também à capital federal Brasília e ao noticiário nacional e internacional até às 11h30 da manhã. Eu sou Heitor Fredo, convido você a também participar conosco pelo WhatsApp 971021493, 971021493. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som com Gilberto Sufi, levando até você esse áudio que você acompanha em FM 85.7, pelas plataformas digitais, aplicativo Bandplay, portal bandmulti.com e na Central Técnica, também com as imagens do nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, a cargo de Danilo Capucci, com a coordenação de Gil Kleber. Conosco nesta manhã, Pedro Piscinato, bom dia para você. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho também conosco o Tiago Prudente, mas vamos a Brasília porque neste momento acontece a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para as sabatinas de Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, e de Paulo Gonet, indicado também por Lula ao cargo de Procurador-Geral da República. A sessão começou às 9 horas da manhã. A expectativa é para que os dois indicados sejam sabatinados juntos, hoje, ao mesmo tempo. Mas há um pedido e um debate neste momento para que as sabatinas sejam realizadas separadamente. O presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do estado do Amapá, é quem fala nesse momento. Vamos sentir um pouquinho do termômetro, porque o que era para ter começado até agora não passou do debate, não passou de discussão entre os senadores. Vamos ouvir. Muitas das vezes de alguns fatos concretos e não diretamente um questionamento, uma pergunta ao interpelado. Por isso nós decidimos conjuntamente, num acordo de cavalheiro, feito por todos, que nós faríamos aqueles tais blocos de 3 senadores perguntando para passar para o sabatinado responder. Mas eu concordo com a manifestação de Vossas Excelências no sentido de que nós temos que cumprir o regimento. Nós vamos cumprir o regimento, porque o regimento não diz que nós temos que separar a sabatina. E a sabatina foi convocada, esta é a decisão desta presidência, para a arguição das 2 mensagens que foram indicadas pelo presidente da República. E diga-se de passagem, é uma boa observação. É a primeira vez na história do Brasil que há uma vaga no Supremo Tribunal Federal aberta e também há uma vaga aberta com o término do mandato da Procuradoria-Geral da República. Então, concretamente, nem eu e nenhum outro presidente patrasmente que passou por mim poderia fazer uma sabatina de um procurador da República com um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque nunca na história nós tivemos a mensagem encaminhando o membro do Ministério Público para o cargo de Procurador-Geral da República e uma vaga aberta decorrente do término no Supremo Tribunal Federal. E o presidente da República, usando as suas atribuições constitucionais, encaminhou os 2 nomes. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não convocou esforço concentrado de 12 a 17, de 17 a 23,
de 24 a 30, não tem. Nós só temos a Semana do Esforço Concentrado convocado pelo presidente Rodrigo Pacheco de 12 a 15. E nós temos uma mensagem que pela primeira vez chega de 2 autoridades e nós temos por obrigação deliberar essas autoridades. Também uma ponderação desta presidência é que quando se demora para deliberar ou para tramitar uma indicação de uma autoridade, a cobrança é feita em cima da presidência, que não dá celeridade às indicações das autoridades. Eu vivi isso no governo passado. Eu estava nessa presidência desta comissão, quando muitos colegas senadores nos cobraram a celeridade da indicação da vaga para o Supremo Tribunal Federal. E o que é que eu me comprometi com Vossas Excelências? 4 meses e alguns dias. E o que é que eu me comprometi com Vossas Excelências? Que nós iríamos, nesta nova missão delegada por Vossas Excelências, tentar dar celeridade, um prazo razoável para que nós pudéssemos deliberar as autoridades. Eu nada mais, nada menos estou cumprindo a solicitação que foi me feita no governo passado. Você é bom. Você é bom. Então eu queria agradecer, porque Vossas Excelências me orientaram para que eu melhorasse. Senhor presidente, pela ordem, Vossa Excelência tem uma questão de ordem apresentada por um senador da República, eleito como Vossa Excelência, fundamentada no regimento. O senhor está dando a gambiarra da gambiarra. Eu não vou politizar com Vossa Excelência, porque eu respeito o mandato de Vossa Excelência. Como então respeito o mandato de todos. Botem em apreciação a questão de ordem, é o básico. Cabe questão de ordem nesse termo de sabatina de autoridade. Qual o fundamento, senhor presidente? É do presidente. Qual o fundamento? Eu estou explicando aqui. Não, o senhor está tergiversando. O senhor está contando história. Eu não sou sabatinado de Vossa Excelência. Se fosse, eu não tenho que fazer para a resposta. Então deixa eu falar, para concluir. Nós vamos concluir e iniciar a sabatina das autoridades. E diante das demandas de vários senadores, eu quero anunciar ao plenário que esta presidência vai adotar o rito regimental, para que não pare dúvidas em relação aos procedimentos adotados por esta presidência. Obrigado, líder Eduardo. Então nós vamos esquecer os blocos de 3, nós vamos fazer pergunta individualizada para cada um, e o senador que estiver decidido sabatinar o indicado para o cargo do Supremo, vai usar os 10 minutos dele para perguntar para o Supremo. O senador que quiser perguntar para a Procuradoria-Geral da República, vai usar os 10 minutos dele para perguntar para o indicado para a Procurador-Geral da República. E aquele que quiser perguntar para os dois, vai ter 5 minutos para um, 6 minutos para um e 4 minutos para outro. Essa é a decisão desta presidência. Portanto, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Davi Alcolumbre, do União Brasil, do estado do Amapá, deixando claro que não vai atender a questão de ordem levantada pela oposição no Senado Federal, que quer a separação das sabatinas. Flávio Dino, indicado por Lula para integrar o Supremo Tribunal Federal, e Paulo Gonet, escolhido para comandar a Procuradoria-Geral da República, vão ser sabatinados hoje, juntos, e cada senador terá o tempo de 10 minutos para questionar ou utilizar o tempo como desejar para 2 questões ou mais para ambos os indicados. A sabatina é inédita, como destacou o senador Davi Alcolumbre. Depois, essa sabatina conjunta. Cada indicação vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça, formada por 27 parlamentares. A aprovação exige maioria dos votos dos presentes. Na sequência, essas indicações vão ser submetidas ao plenário do Senado, que aí tem 81 parlamentares, e vão ser necessários 41 votos para aprovação. Obviamente, o que se espera é que todos os senadores estejam presentes acompanhando. Não todos poderão fazer perguntas, mas todos vão acompanhar antes da votação, que tem a previsão de acontecer ainda hoje, mesmo que a sessão se estenda noite adentro, madrugada adentro. Flávio Dino é ministro da Justiça, foi juiz, foi governador do Maranhão por 2 mandatos, se elegeu senador em 2022 e, se for aprovado, vai herdar a cadeira de Rosa Weber, que se aposentou. Paulo Gonet é subprocurador-geral, atuou na Justiça Eleitoral, ingressou no Ministério Público Federal em 1987 e o mandato na Procuradoria-Geral da República é de 2 anos.
Tiago Prudente, mesmo que haja uma lógica, e eu acho que há, no pedido da separação das sabatinas, não seria melhor isso ser discutido antes da sessão ser marcada? Porque agora o que a gente está vendo é 1h10 de discussão, de bate-boca, de acusação, o senhor está tergiversando, é a gambiarra da gambiarra, e o tempo está passando, já poderiam os dois indicados estar sendo questionados pelos senadores. Bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sem dúvida nenhuma, nesse momento que acontece ali na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, é basicamente uma tentativa da oposição de atrasar a sabatina, porque esse tema tinha que ser debatido, chegou até ser debatido a questão da separação das sabatinas muito antes. Então, nesse momento, é mais o uso ali do regimento interno do Senado Federal para atrasar a sabatina. Estratégia que a oposição usa, independentemente da oposição ser de direita, esquerda, qualquer oposição usa para tentar atrasar ou tentar impedir algum ato, seja ele uma sabatina, seja ela uma votação de um projeto de lei. No caso ali, o Alessandro Vieira nem dá para considerar oposição, ele é um senador independente, mas ali também fazendo esse papel ali da separação das sabatinas. Como a gente tem que lembrar aqui, esse tipo de sabatina em conjunto é algo inédito. Eu, por exemplo, Heitor, não gosto de que a sabatina seja em conjunto. Eu acho que se perde muito você fazer uma sabatina dos dois juntos, porque acaba perdendo um pouco o foco. Eu acho que é um momento importante, a sabatina é um momento de entender o que cada um deles pensa, e eu acho que pode perder um pouco a atenção, principalmente sobre as questões relacionadas ao PGR, ao Paulo Gonet, porque eu acredito que as perguntas estarão concentradas principalmente no indicado ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, já que o Flávio Dino recebe uma atenção mais especial, por ser mais polêmico, da oposição. Então eu acho ruim que a sabatina seja em conjunto. Eu acho que quem perde é a democracia. É claro que isso é na teoria, porque na prática a gente sabe que essas sabatinas não servem para nada. Vamos ser claros aqui, porque elas são mais protocolares do que qualquer outra coisa. Porque a gente sabe que o governo já fez uma força-tarefa, inclusive exonerou 4 ministros para voltarem ao Senado Federal, para que os indicados sejam aprovados. E Heitor, você já viu alguma sabatina do Senado Federal ter algum resultado prático, dos senadores conseguirem realmente descobrir o que cada um dos sabatinados pensa? Porque, geralmente, assuntos que vão ser debatidos, por exemplo, no Supremo, o indicado não vai dar sua posição, porque ele pode ficar impedido de julgar tal caso. Então, eu acho que a sabatina, na prática, não tem muito efeito. E isso porque o Senado acaba aprovando basicamente todos os sabatinados. Muito raro alguém que foi vetado. Então, na prática, elas não têm um efeito muito direto, porque a oposição só acaba brigando com os indicados, e a situação acaba apenas, desculpa a expressão aqui, puxando o saco de quem está sendo indicado. E aí os questionamentos, mesmo que são necessários, não acabam sendo realizados. Na prática não funciona. Na teoria era um momento para a gente ver a democracia funcionar da sua melhor forma. Por isso que eu acho que as sabatinas tinham que ser separadas. Mas como os senadores não estão a fim de trabalhar muito, né, Heitor? Vamos juntar aí, porque aí facilita, a gente já resolve tudo de uma vez só, né? Tem um pouco de estratégia também para tentar blindar, principalmente Paulo Gonet, porque o foco vai estar todo em Flávio Dino. E é jogo de cartas marcadas, né, meus amigos, minhas amigas? Porque não tem nenhum senador indeciso a essa altura. Será que Flávio Dino é ou não uma boa indicação? Será que ele tem ou não conhecimento técnico? Isso não vai ser levado em conta. Ele tem conhecimento jurídico, isso não é motivo de dúvida nenhuma. A questão é política, se há um clima para um ministro com todo esse envolvimento com o governo ser ou não indicado para um cargo que é
exclusivamente técnico e precisa ser assim, se é o melhor nome para o judiciário, mas votação, se é ou não o melhor, os senadores já estão com o voto na manga, já sabem se vão aprovar ou não. Falta saber o placar final. Esse é o ponto. Isso a gente ainda não sabe. E, claro, os recortes que serão feitos a partir das perguntas e principalmente das respostas do hoje ministro e agora indicado ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ambos já chegaram, agora a sessão de fato se inicia. Está sentado à direita do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o subprocurador-geral Paulo Gonet, indicado pelo presidente Lula para a PGR, a Procuradoria-Geral da República. À esquerda do presidente Davi Alcolumbre está Flávio Dino, hoje ministro da Justiça. Eles estão ali sendo cumprimentados por alguns senadores. Jorge Cajuru foi o primeiro a se levantar e ir até Flávio Dino para cumprimentá-lo. Agora começa o rito, outros senadores vão chegando, então há um clima amistoso para, por enquanto, né? Amistoso para Flávio Dino principalmente. Paulo Gonet está ali quase como uma figura colocada de canto também, cumprimentado por alguns senadores, é verdade. Mas enquanto o presidente Davi Alcolumbre vai fazendo o rito de início dessa sessão, que tem que ser feito, é parte do regimento, é parte do processo para a indicação, há nesse momento senadores que estão ao telefone, outros que estão conversando entre si, esperando o momento das apresentações iniciais. Flávio Dino e Paulo Gonet vão primeiro fazer um discurso, uma apresentação de cada um deles, antes do início da sabatina, em que cada senador terá 10 minutos para questionar ambos. Escolhe o tempo que quiser, divide o tempo como quiser, para saber quais serão as dúvidas tiradas. Normalmente vão mais para a linha da política do que para o conhecimento em si, até porque nem todo senador também tem um conhecimento jurídico para questionar uma autoridade no assunto. Vamos ouvir um trechinho, tentar ver se a gente consegue o início da fala de Flávio Dino e Paulo Gonet, mas nesse momento é Davi Alcolumbre quem está comandando a sessão, ele como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. José de Lima Ramos Pereira, Procurador-Geral do Trabalho, MPT. Desembargador Federal, Roberto Veloso, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Defensora Pública Rivana Barreto Ricarte de Oliveira, presidente da ANADEP. Tá parecendo sala de aula, viu, Tiago? Quando o professor tenta passar algum conteúdo ou fazer a chamada, tem senador de costa, tem senador em pé, tem senador dando risada, mas esse rito inicial, ele realmente é apenas protocolar. A expectativa mesmo é pelo início da fala de Flávio Dino. Me lembra muito, às vezes, uma sala de aula de sexta série, quando eu assisto qualquer sessão parlamentar, viu? Olha, eu vou falar que uma sala de aula é mais comportada do que sessões do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, Heitor, tem um problema muito grande que eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas referentes a isso, porque ali você percebe que a comissão está lotada hoje porque é uma sabatina polêmica e tal, mas geralmente essas comissões estão vazias. Essas comissões, muitos senadores nem comparecem nas comissões que fazem parte, e deputados também, não prestam atenção quando estão lá no que está acontecendo, muitas vezes vão lá, fazem um discurso e vão embora. Muitas vezes em comissões que estão debatendo assuntos importantes, sabe o que acontece? O cara vai lá, faz seu discurso, pega o seu trechinho para rede social e às vezes faz questionamentos para a pessoa que está nessa comissão, às vezes nem é um sabatinado ou não, e aí vai embora. E aí a hora que a pessoa que está na comissão ali para esclarecer um fato vai responder, o senador ou o deputado não estão lá. Então, assim, é preciso mudar, é uma questão também cultural. E a gente fala de sala de aula, a gente tem que lembrar, político não vem do espaço, vem da sociedade. Essa é uma questão também da sociedade brasileira. Então, a gente tem que começar a repensar isso e lembrar muito bem na hora que a gente vai votar. O problema é, Heitor, que se você perguntar na rua quem já viu uma sessão da Câmara, já viu uma sessão do Senado, já viu uma sessão de uma comissão parlamentar, provavelmente a maioria nunca assistiu. Vai falar, é muito chato, mas
o correto seria, para a gente entender como funciona e para a gente entender a importância do nosso voto, porque a gente também coloca... muita gente, não sei nem que palavra utilizar aqui, Heitor, mas acho que a minha respiração já demonstra a indignação, né? Mas eu acho que sala de aula é um pouquinho mais comportada do que o Congresso Nacional. E não precisa nem muito longe de perguntar se alguém já assistiu uma sessão parlamentar. É só perguntar se lembra em quem votou para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para vereador. Pouca gente se lembra realmente dos votos para o Legislativo. Para presidente da República, todo mundo tem na cabeça em quem votou. Para governador do estado, para prefeito. Mas para cargo legislativo, geralmente você tem que fazer um exercício, tentar puxar se o voto que você deu elegeu ou não um vereador, um senador, se você votou em alguém que acabou ficando ali pelo coeficiente por fora. É mais raro realmente de se lembrar e claro que quem está no poder se aproveita disso. Se nem os próprios eleitores às vezes lembram em quem votou, o que dirá a população em geral. E aí começa uma sessão que deveria ser toda técnica séria, mas infelizmente não é. Nesse momento começa a falar Paulo Gonet, subprocurador-geral da Procuradoria-Geral da República, indicado para o PGR pelo presidente Lula pelos próximos 2 anos. E nós vamos ouvir um trecho do início, agora sim, da sessão, com 1h20 de atraso na capital federal. Da minha indicação para o cargo de Procurador-Geral da República, efetuada pelo senhor presidente da República. Nos últimos dias, procurei agendar visitas a todos os membros da Casa, com o propósito de me apresentar pessoalmente antes mesmo da arguição no plenário desta comissão. A exiguidade do tempo, desde a indicação, associada às vicissitudes do calendário de atividades parlamentares, não me permitiu satisfazer integralmente esse intuito. De toda sorte, espero poder expor a todos os pontos de interesse que possam ser suscitados a propósito da minha indicação. Ser trazido à presença de Vossas Excelências como candidato a Procurador-Geral da República é motivo de sentimentos de responsabilidade e de regozijo. Toda a minha vida profissional foi marcada pela atividade jurídica, que se tornou minha paixão desde o ingresso na Universidade de Brasília em 1979. Ser apresentado a Vossas Excelências como indicado ao cargo culminante do Ministério Público me propicia imensa satisfação pessoal e me anima, com maior intensidade ainda, ao grato desafio de conduzir o Ministério Público ao encontro cada vez mais próximo da sua vocação constitucional de função essencial à justiça, de defender a ordem jurídica democrática e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme define o artigo 127 da Constituição. Como crédito para um juízo de confiança de Vossas Excelências, tenho a apresentar 36 anos de integrante do Ministério Público Federal, juntamente com os 4 anos e meio como assessor do ministro Francisco Rezec no Supremo Tribunal Federal, cumpridos desde 4 meses depois da minha formatura em ciência jurídica. Somos-se, portanto, mais de 4 décadas de intensa atuação em atividades jurídicas. Essa vida de dedicação aos afazeres do direito sempre significou para mim uma atividade apaixonante e absorvente. Sempre me pareceu gratificador, por si mesmo, o empenho na busca do justo e a dedicação à defesa dos interesses da dignidade da pessoa, especialmente por meio dos direitos fundamentais. Devo compartilhar com Vossas Excelências um outro fascínio que me guiou as energias e a vontade. Refiro-me ao entusiasmo pelo Ministério Público, que remonta aos primeiros anos do curso de graduação. Essa atração pelo Ministério Público me fez participar de 2 concorridos concursos públicos. Tenho como motivo de orgulho a aprovação em primeiro lugar no concurso para o ingresso da carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e também o primeiro lugar no concurso para Procurador da República, este em 1987, quando ingressei na carreira de que desde então não me desgarrei. No Ministério Público Federal,
tive a aventura de ser convidado pelo Procurador-Geral da República à época, o mais tarde ministro do Supremo Tribunal Sepúlveda Pertence, que presidira o concurso, para atuar em processos da competência do plenário da nossa Suprema Corte. Com a estruturação posterior da carreira, tive a oportunidade de atuar também na primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal e perante o Tribunal Regional Federal da primeira instância, da primeira região. Em janeiro de 2012, iniciou-se o meu período no cargo de Subprocurador-Geral da República, mediante promoção por merecimento, etapa final da carreira do MPF. Nessa condição, atuei em processos da competência das turmas do Supremo Tribunal Federal. No contexto também das atribuições relacionadas com os cargos que ocupei, fui nomeado Procurador-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, no início da década de 1990, após a aprovação do meu nome pelo Senado, havendo sido sabatinado e aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Da mesma forma, em meados da mesma década, fui o representante do Ministério Público Federal na Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, criado pela Lei 9.140 de 95. Em tempos mais recentes, fui diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União entre 2020 e 2021. Em julho de 2021, fui designado vice-procurador-geral eleitoral. Atualmente, e desde o encerramento do mandato do último Procurador-Geral da República, exerço o cargo de Procurador-Geral eleitoral em condição interina até a posse de quem viesse chefiar o Ministério Público da União. O fascínio pela defesa e implementação dos direitos fundamentais, pelos interesses da sociedade civil, aqueles mais essenciais, e da ordem constitucional, que me conduziu ao Ministério Público, também me acompanhou em atividades concomitantes de ordem acadêmica. A nossa Constituição pretendeu inaugurar uma nova vivência socio-jurídica, construída sobre os valores do Estado de Direito Democrático, identificados com a proteção e o fomento dos direitos sociais e individuais, da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da segurança, tanto material quanto jurídica, conforme o enunciado no seu preâmbulo. Esse é o trecho de apresentação de Paulo Gonet, indicado à Procuradoria-Geral da República. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, Flávio Dino vai fazer a sua apresentação inicial antes do início da sabatina, antes do início das perguntas por parte dos senadores. E nós vamos acompanhar tudo isso na manhã desta quarta-feira, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Este é o Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes, FM 85,7. O melhor do futebol com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência. Rádio eleita para o hall de notáveis da ACESP. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. E toda a vibração da torcida. Apoio Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Quando a Zefa chega com aquele prato de frango com batata e diz: tá na mesa! Lá atrás, o Augusto, fiscal de segurança do alimento, avaliou tudo e disse: tá inspecionado, tá seguro. O governo federal tá sempre trabalhando para garantir que o alimento que chega à sua família tenha a qualidade e a segurança que você merece. Alimento inspecionado, tá na mesa, tá seguro. Saiba mais em gov.br/alimento seguro. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil, União e Reconstrução. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Olá galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite, na Band TV. É isso aí, no programa do João é assim, muita alegria e energia, com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o Brasil. Tá procurando diversão? Então vem com a gente no programa do João, todo sábado, 8h30 da noite, na Band TV. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Este é o Manhã Bandeirantes. Agora são 10h30. Nós estamos acompanhando no Manhã Bandeirantes as sabatinas que acontecem simultaneamente na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, com Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula ao STF, e Paulo Gonet, que terminou agora de falar, ele como indicado à Procuradoria-Geral da República, e Flávio Dino faz agora a sua apresentação inicial e nós vamos acompanhar ao vivo. Cumprimento os colegas do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, funcionários do Poder Judiciário, os colegas do Ministério da Justiça, os deputados federais, as deputadas federais que aqui se encontram, todas as senhoras e os senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo. Eu aqui compareço depois de 30 anos em que um senador teve a honra de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Reverencio a memória do senador Maurício Correia, que há exatamente 3 décadas aqui esteve na condição de senador para postular a indicação, a confirmação da indicação ao Supremo Tribunal Federal. Aqui, e alhures, não é estranha a presença de políticos e políticas nas Supremas Cortes. Se nós lembrarmos a história da Suprema Corte dos Estados Unidos, vamos encontrar desde a ex-senadora Sandra Day O'Connor, recentemente falecida, e que foi senadora da República, até o Warren, que foi um Chief Justice que marcou a história da Suprema Corte dos Estados Unidos com a experiência pretérita de governador de Estado. No Brasil, nós temos também uma longa linhagem de parlamentares, deputados, senadores, ex-governadores que tiveram a honra de figurar no Supremo Tribunal Federal e agregar saberes nascidos dessa prática para que a Suprema Corte possa dirimir os conflitos ali submetidos. Lembro desde o venerável Hermes Lima, um dos mais ilustres ministros da Suprema Corte, que foi deputado federal. Lembro de Oswaldo Trigueiro, que foi governador. Lembro de Oscar Dias Correia, que foi deputado federal. Lembro de Célio Borja, que foi deputado federal. Lembro de Nelson Jobim, meu professor e querido amigo. E lembro de um dos oradores mais combativos que o Senado já assistiu, que foi o querido senador, ex-senador Paulo Brossard, tribuno respeitado por todas as correntes políticas brasileiras e que figurou posteriormente a sua passagem marcante no Senado, brilhante, combativa, forte,
pontificou ali no Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu invoco essa tradição para dizer que me sinto muito confortável de aqui estar nesta dupla condição, para ser examinado no que se refere aos requisitos constitucionais. É claro que quando o presidente da República me honra com a indicação para aqui estar, não vim aqui fazer debate político, não me cabe nesse momento. Vim aqui apenas responder ao atendimento dos dois requisitos constitucionais: notável saber jurídico e reputação ilibada. Em relação ao saber jurídico, eu fiz uma apresentação escrita em que há a carta que formalmente encaminhei nos termos do regimento ao Senado Federal. E nessa carta eu resenho aquilo quanto dito pelo meu querido colega e professor Paulo Gonet. O doutor Paulo Gonet fez uma apresentação justa da sua respeitadíssima atuação profissional. E aqui fiz também por escrito, assim como ele, esta apresentação de dados curriculares. E acresci um elemento que é muito importante na vida acadêmica, que é a chamada comunidade dos pares. Um dos critérios de validade, de verdade sobre o quanto a ser dito aqui, é exatamente esta confirmação que emerge da comunidade dos pares. E Flávio Dino vai agora apresentar essa carta, dizer do seu currículo, algo que já foi tornado público, carta essa que também já foi enviada aos senadores, mas é parte regimentar, já que ele está ali para ser sabatinado a respeito da sua condição técnica, do seu conhecimento e também, como foi destacado, da sua situação ilibada, ou seja, de não ter nenhuma denúncia contra ele, nada que o impeça de ocupar um cargo na Corte Máxima da Justiça Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Assim que começarem as perguntas, nós vamos também acompanhar aqui dentro da programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Enquanto isso, vamos girar a informação, porque tem muita coisa acontecendo aqui na nossa região e eu quero trazer para você uma orientação de trânsito, porque tem trecho de rua importante com interdição nesta quarta-feira. Pedro Piscinato conta os detalhes para a gente, interdição que começou mais cedo e vai até a tarde. Bom dia, Heitor, é isso mesmo. Dia. O trecho da rua Padre Almeida, na região central de Campinas, um trecho ali, na verdade, está interditado por conta de obras da Sanasa. Ali na altura entre as ruas Conceição e Ferreira Penteado, a Sanasa está fazendo uma obra de reparo de esgoto. E para desviar, os motoristas devem acessar as vias Conceição, Júlio de Mesquita e Ferreira Penteado. E isso não haverá impactos no transporte público coletivo. Se você puder evitar, portanto, a Padre Vieira nesta quarta-feira, vai fazer um bom negócio, pelo menos até as 4 da tarde. A indicação da INDEC é essa, tem sinalização no local, mas o ideal é você não ficar preso no trânsito. Falando em transporte público, tem novidade sobre o trem Intercidades para Campinas e São Paulo, que tem o leilão marcado para o próximo mês de fevereiro. O governo federal confirmou o empréstimo de 10 bilhões de reais para essa obra através do BNDES, que já havia sido aprovado em setembro desse ano. Uma cerimônia marcou a entrega simbólica desse cheque, entre aspas, que foi até um motivo de brincadeira entre o presidente Lula e o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O governador falou a respeito desse valor, a respeito dessa obra e também de outros projetos para o futuro no estado de São Paulo que devem contar com o aporte financeiro do governo federal. E nós vamos acompanhar o que disse Tarcísio de Freitas nesse evento que marca oficialmente a entrega do valor que o BNDES vai repassar para o trem entre Campinas e São Paulo. A gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados. O PAC é um instrumento para isso. Projetos importantes para todos os estados que estão aqui presentes. Para a realização da COP, para a infraestrutura do Mato Grosso do Sul, para o saneamento lá no Ceará. Ou seja, projetos que vão gerar, como o ministro Rui falou, compra de material de construção, vão movimentar o comércio, vão movimentar a indústria, vão gerar emprego. São mestres de obras, são carpinteiros, são
são armadores, que terão a oportunidade de trabalhar. E tem uma transformação importante que vai acontecer. Aqui, por exemplo, estamos falando do financiamento do trem Intercidades, Campinas-São Paulo. E quando a gente estava negociando esse financiamento lá no BNDES, tive a oportunidade de conversar com o presidente Mercadante, né, da esperança que isso trazia, de um projeto que é muito antigo e que agora está sendo viabilizado. Estamos com um leilão marcado para fevereiro e vai ser um leilão bem sucedido. E aí nós vamos ter o primeiro trem de média velocidade do Brasil fazendo a ligação entre essas duas metrópoles, entre essas cidades, e com certeza isso estimula outras cidades a buscar o mesmo caminho, e nós já estamos estruturando o trem Sorocaba-São Paulo, que a gente pretende leiloar em 25, então daqui a pouco o Mercadante vai bater lá a porta de novo do BNDES, porque a gente precisa disso. Metrô, a gente precisa viabilizar metrô, e a linha 2 do metrô vai chegar a Guarulhos, ou seja, nós vamos levar o metrô para fora da cidade de São Paulo, a alcançar a região metropolitana, e a ideia é que a gente possa levar o metrô também para Taboão da Serra, que a gente possa levar o metrô para ABC, que a gente possa levar o metrô então para Guarulhos. Isso significa tempo de viagem economizado, maior produtividade, maior tempo do trabalhador em casa, e é importante a viabilização desses recursos dos bancos públicos para que a gente possa tocar projetos de grande porte. Então, resta aqui para o Dever de Justiça fazer o nosso agradecimento a essa liberação, e tenho certeza que sonhos e esperanças estão sendo viabilizados a partir dessas operações de crédito, e que Deus abençoe todos esses projetos. Esse é o governador Tarcísio de Freitas, presente em Brasília e que pousou ao lado de adversários políticos, como o próprio presidente Lula, no discurso de cerimônia no Palácio do Planalto, para marcar a liberação de 10 bilhões de reais no empréstimo via PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para as obras no estado de São Paulo, incluindo o trem Intercidades. Esses empréstimos já haviam sido anunciados em setembro, mas só agora houve a cerimônia para oficializar essa transferência. E o governador Tarcísio de Freitas não estava na lista dos que iriam discursar. Ao ser chamado, o presidente Lula disse: não, convide antes um governador para falar, e ele, Lula, indicou Tarcísio de Freitas, que até brincou com a situação. Rindo antes desse trecho que nós acompanhamos, Tarcísio disse que iria falar porque era quem estava levando o maior cheque, por ser o estado de São Paulo também o local onde as obras do PAC vão acontecer com verbas do governo do federal mais volumosas. E na sequência, aí sim, o presidente Lula falou, inclusive, sobre essa ideia política de que não importa o partido de quem está no governo federal, de quem está no governo estadual, é preciso pensar em projetos. E classificou como histórico esse encontro e essa fotografia entre opositores que estavam ali para falar de obras e não das diferenças políticas. O antifederatismo foi quase destruído nesse país. Eu nunca concebi alguém querer administrar um país do tamanho do Brasil, com 27 estados e com quase 6 mil municípios, se leva em conta a existência desses entes federados. Eu nunca compreendi como é que era possível você querer governar sem conversar com aqueles que, junto com você, têm a responsabilidade de dirigir esse país. E esse ato aqui, Tarcísio, tem uma coisa muito importante que eu vou lhe dizer. O Serra era governador de São Paulo. E toda vez que tinha o empréstimo do BNDES, eu ia a São Paulo. E o Serra um dia falou para mim: pô, Lula, mas isso aqui é um empréstimo, eu vou pagar. Por que você tem que vir aqui? Eu falei: porque se fosse o teu presidente, não tinha esse empréstimo. Tem, porque eu sou presidente. E decidi que o BNDES é parte preponderante no investimento do desenvolvimento desse país, é parte preponderante na execução do PAC. O Banco do Brasil é preponderante, a Caixa Econômica, o BNB e o BASA. É para isso que existem bancos públicos. É para fazer aquilo que muitas vezes a iniciativa privada não quer fazer. Por isso, tanto a Caixa Econômica, quanto o Banco do Brasil, quanto o BNB, quanto o BASA, quanto o nosso BNDES. A orientação
argumentação é essa: prefeito não é bandido, governador não é bandido. Se ele tiver as contas dele em dia, ele tem direito sim de ir ao banco e pedir um financiamento e o banco financiar. Porque no Nordeste, o BNB não financiava mais prefeito nem Estado. Ou seja, não sei então para que serve um banco se quando o Estado que está em condições de pagar pede um dinheiro, ele não dá. Para que serve? Então eu acho que isso é uma coisa para mim muito sagrada, e tem muito a ver com o presidente, tem muito a ver com a disposição, porque tem gente que não quer que empreste mesmo. Tem gente que acha que o dinheiro do BNDES deveria ser devolvido para os cofres do Tesouro, quando na verdade o dinheiro do BNDES é para investir, sabe, para empresário que quer investir, que quer gerar emprego, que quer pagar salário, é para desenvolver esse país. E isso é o que nós estamos fazendo aqui nesse gesto singelo. E não pense que vai ficar só nisso, não. São Paulo, quando a gente for discutir o Rodanel, é mais 7 bilhões. Quando a gente for discutir o túnel, sabe, lá do nosso túnel de Paris, Londres, ou seja, que é do Guarujá Santos, é mais 7 bilhões. E se o Tesouro não tiver dinheiro, o BNDES vai ter dinheiro e o BNDES vai financiar. Porque não é interesse só de São Paulo, é interesse desse país. Eu não quero saber de que partido é o Tarcísio, não quero saber de que partido é o Helder, eu quero saber o seguinte: eles são governadores eleitos, com o mesmo povo que votou em mim. Os prefeitos idem. Então nós vamos tratar todo mundo com muita cidadania, com muito respeito, porque esse país vai surpreender em 2024. Presidente Lula fez esse discurso na solenidade no Palácio do Planalto, em que estavam presentes 4 governadores, 2 aliados, Helder Barbalho, do MDB do estado do Pará, e Fábio Mitidieri, que é do PSD do Sergipe, e 2 de oposição, Eduardo Riedel, do PSDB do Mato Grosso do Sul, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos. E é muito bom a gente vê, Tiago Prudente, quando opositores sentam à mesa para discutir num tom de educação, num tom republicano, num tom de quem sabe que durante as campanhas eleitorais um vai apontar o dedo para a cara do outro, que durante as disputas ideológicas um vai criticar os posicionamentos de quem está do outro lado. Mas quando estão com a caneta na mão, eles têm que pensar como gestores públicos, independente do partido em que foram eleitos. E os dois demonstraram isso, tanto o governador Tarcísio de Freitas quanto o presidente Lula, que usou José Serra para dar uma cutucada em Bolsonaro. Quando ele fala, me lembro do tempo do Serra, dizia, olha, não importa o partido. Ele está falando, obviamente, sem citar o governador Tarcísio, algo do tipo, o seu presidente não fazia assim. Não tem como, né? Isso ficou claro que foi uma cutucada, mas é sintomático a gente ter que destacar que o encontro de Estado, que é a coisa mais comum do mundo, volte a acontecer. Isso é sintomático do que a gente estava vivendo. Porque esse tipo de encontro entre um presidente da República e governadores, aqueles que são de direita ou esquerda, não tem o mesmo posicionamento do presidente, é algo muito comum. Em qualquer república, em qualquer democracia, isso é muito natural. Então é muito sintomático virar notícia quando opositores se encontram para um evento de Estado, um evento que tem está ligado à liberação de recursos, de empréstimos para que obras sejam realizadas. E falando da cutucada, essa não foi a única. Durante o evento, os presidentes dos bancos públicos, porque tinha a presença do presidente da Caixa, da presidente do Banco do Brasil, do presidente do BNDES, que é a Luísa Mercadante, eles também deram algumas cutucadas, dizendo o seguinte, que o governo federal esse ano emprestou mais a estados e municípios do que em 4 anos do último governo.
Eles verbalizaram isso o tempo todo. Hoje, os bancos públicos emprestaram no país 56 bilhões de reais para estados e municípios para obras que vão ser realizadas. A gente tem que lembrar que essa é uma característica do governo do PT. Nos 2 mandatos do presidente Lula, nos 2 primeiros mandatos, era sim uma forma de induzir a economia, com empréstimos dos bancos públicos a estados e municípios, e isso retoma novamente. E houve o tempo todo essas cutucadas. Mas, de todo modo, acho que é muito importante o que aconteceu no Palácio do Planalto. Não é a primeira vez que isso acontece, já há outros episódios de governadores de oposição no Palácio do Planalto, como o vereador de Santa Catarina, que esteve no Palácio do Planalto, agradeceu o presidente também estava ali, mas isso é muito importante, porque a gente tem que dividir as coisas. Durante a eleição, são adversários, vão ali, discutem projetos, mas quando eles são eleitos, eles estão ali para representar o seu estado e o presidente para representar o país. Tem que ter o diálogo, tem que ter a liberação de verbas, sem olhar a cor ideológica, sem olhar de que partido que é, pensando naquela população. E isso é muito importante. São 10 bilhões para o estado de São Paulo, pouco mais de 6 bilhões para o TEM Intercidades, o restante vai ser utilizado no metrô aqui da capital paulista. Mas esse é o ponto central. Isso é uma república, nós estamos em uma democracia em que os agentes políticos têm que conversar, têm que sentar e têm que se tratar respeitosamente. E o presidente Lula sinaliza isso. Quando você diz que ele até parou a cerimônia, não, o Tarcísio fala entre os governadores, é uma sinalização desse tipo. E o Tarcísio demonstra que tem essa moderação, porque ele estava ali, deu risada, cumprimentou, participou do evento normalmente. É claro que isso irrita a ala bolsonarista mais, como eu vou dizer, mais... fanática. Me ajuda aí. Exatamente, a ala bolsonarista mais fanática, que não quer esse tipo de contato. Mas é importante demais esse tipo de cerimônia, porque isso é normal, é a normalidade. Esse é o ponto, essa é a normalidade. E tem que ser assim. A gente sempre viveu uma democracia desse lado. Não existe esse negócio, meu inimigo. Não existe inimigo. São adversários políticos. Quem usa o termo inimigo não sabe o que é democracia. Não sabe o que é democracia. São adversários políticos que têm que debater nas ideias durante o período eleitoral. O Congresso Nacional é outra história. O Congresso Nacional, os debates acontecem o tempo todo, porque lá é a casa da discussão. O executivo está lá para executar, está lá para fazer. Então, o debate ideológico fica de lado quando eles estão representando o Estado, quando estão representando a União. Isso tem que ficar muito claro. E, por fim, esse TEM Intercidades vai dar o que falar na eleição municipal do ano que vem em Campinas. Porque quem é o pai da criança, Heitor? Quem será o pai do TEM Intercidades? Porque o governo do estado está executando, mas parte do dinheiro, grande parte do dinheiro, vem do governo federal. Tenho certeza, Dário Saad, que é do mesmo partido que Tarcísio de Freitas, vai falar o que o TEM Intercidades está ligado a ele. Mas Pedro Tourinho, do PT, que deve ser o representante do Partido dos Trabalhadores o ano que vem na eleição, também vai dizer que é o pai da criança. Será que vai precisar de exame de DNA? A gente vai ter que chamar aí um programa aí da concorrência para fazer exame de DNA, Heitor? Chama o Ratinho e o importante é o trem ser colocado no trilho. A gente já falou sobre isso e eu reforço. Para quem está em Campinas e sabe que vai ter a vida facilitada através do trem, não importa se o dinheiro vem de um governo de esquerda, de um governo de direita, a obra é boa. A obra, ela está seguindo todo o cronograma. Não tem nenhuma denúncia. O dinheiro não foi desviado. Então, ela tem que sair do papel. E aí não é torcer contra, mas fulano que não votou no Tarcísio, tomara que não dê certo. O outro que não votou no Lula, tomara que o dinheiro não apareça. Não, o dinheiro é nosso. Independente de governo do estado, governo federal, o dinheiro é nosso. A obra é para a população. E eu sei que para muita gente soa como uma decepção você ver que Lula e Bolsonaro estão em lados opostos e seus aliados muitas vezes se conversam. No caso de Tarcísio de Freitas, um aliado de primeira ordem do presidente Bolsonaro, mas ele é governador. Se Bolsonaro se candidatar, se conseguir reverter a inelegibilidade na justiça,
Tarcísio vai apoiar Bolsonaro, vai criticar o governo Lula, vai defender aquele que ele tem um carinho como padrinho político, mas enquanto é governador, ele é gestor público. E o mesmo vale para o presidente Lula, que numa candidatura de reeleição para governador do estado, vai apoiar Fernando Haddad, Guilherme Boulos, algum outro nome, e vai atacar Tarcísio de Freitas. Vai dizer que o governo foi péssimo. Mas isso não pode atrapalhar o andamento da máquina pública, seja ela federal, seja ela estadual. A gente parece que perdeu um pouco disso. O fanatismo político não pode fazer com que a caneta na mão do gestor seja empurrada apenas ou escrita apenas para aquilo que interessa ao seu recorte, à sua bolha. Então é importante quando a gente vê dois pilares nesse momento, o presidente da República, governador do estado de São Paulo, de partidos opostos, de ideologias diferentes, sentando, conversando, rindo, fazendo piada um com o outro e obra. Porque é isso que a gente quer, que a democracia seja forte e que a gente volte a respirar nesse país depois de tanto fanatismo político. Mas tenho dúvida se a gente vai conseguir, tão em curto prazo, uma volta a essa legalidade, essa legitimidade dos cargos e principalmente das ideias opostas sem violência. Falando em... Diga, Thiago. Então, só um dado interessante, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu percebi em 2023, ao longo do ano, que o interesse da população geral por política diminuiu bastante. Tem muita gente ainda que está de olho, mas eu não vejo mais um interesse que eu notei. Claro, o ano eleitoral é muito mais intenso, mas o interesse da população em geral por política diminuiu. Diminuiu em 2023. Eu estou falando aqui pela sensação, pelas pessoas que eu convivo, e são pessoas dos mais diferentes universos. Antes, eu via as pessoas debatendo mais assuntos que estavam em pauta, mas hoje eu vejo que muitos assuntos passam sem grande repercussão, e é um sintoma. Não sei se... Eu não sei classificar se ruim ou se bom, mas eu percebo que houve uma redução na fervura política, principalmente na questão ideológica. Claro que nas bolhas isso ainda ferve bastante, mas na população em geral, eu sinto uma diminuição nessa tensão. Não sei se é algo positivo ou não, ou negativo, algo que precisa se avaliar, se as pessoas perderam o interesse, ou se realmente a fervura política tem diminuído. Não sei se é a sua sensação, mas pelo menos fora das bolhas, de quem gosta de política, de quem está ali num espectro ou no outro, eu senti que houve uma diminuição nessa fervura. Não sei se você tem essa sensação. Eu acho que as pessoas perceberam que aquele homem que você bloqueou no WhatsApp porque votou no candidato diferente do seu, antes de ser um opositor, é seu tio, é seu avô, é seu primo. Acho que as pessoas se deram conta de que, não, peraí, a gente está rompendo relação familiar, a gente está rompendo amizade, está atrapalhando o diálogo por conta de política. Em que momento a gente entrou nisso? Em que momento a gente acabou entrando nesse jogo que os maiores vencedores são os políticos, não somos nós. O que a gente quer é obra, o que a gente quer é política pública de qualidade, o que a gente quer, no fim das contas, é quem estiver no governo ser responsável com o nosso dinheiro. E aí, no período de eleição, a gente discute. Acho que o candidato X, esses são os melhores, não, o seu candidato. Mas daí a ir para violência, daí a defender coisas indefensáveis, até como golpe de Estado, calma lá, né? Muita distância, muito longe esse caminho. Mas falando sobre transporte público, Pedro Piscinato, enquanto o trem intercidades não vem, tem novidade no transporte dos ônibus que circulam por aqui. Traga pra gente qual é a última informação que a INDEC divulgou, porque tem muita gente que está acompanhando e depende também do transporte público. Isso mesmo, Heitor. A INDEC ampliou a partir de hoje
as frotas das linhas BRT-20 da região do Campo Grande e BRT-25 do satélite Íris. Essas frotas vão aumentar o número de veículos nos horários de picos e também nos dias úteis, e vai ter um pequeno aumento também aos finais de semana. Na operação de segunda a sexta, a frota da linha BRT-20 passa de 6 para 8 veículos nos entrepicos, com redução dos intervalos de 16 para 12 minutos. Na operação noturna, a frota aumenta de 4 para 5 ônibus e os intervalos caem de 24 para 19 minutos. Já na frota da linha BRT-25 do bairro Satélite Íris, passa de 5 para 6 ônibus nos horários entre os picos, com redução dos intervalos de 16 para 12 minutos. E a operação noturna cresce de 3 para 4 ônibus em circulação e os intervalos caem de 24 para 19 minutos também. Uma boa notícia aí para quem depende do transporte público. Agora são 10h58, nós seguimos monitorando a sabatina de Flávio Dino no Senado Federal. Depois do intervalo a gente vai para mais um trecho ao vivo, direto da Comissão de Constituição e Justiça, e vai girar mais informações aqui também da nossa região nesta quarta-feira, 13 de dezembro, no Manhã Bandeirantes. Continue com a gente. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da Rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Polícia Federal realizou uma operação contra um grupo suspeito de desviar 12 toneladas de produtos químicos para a produção de 19 toneladas de crack e cocaína. O principal alvo é a empresa Anidrol, uma indústria química de Diadema, que tem como sócio o influenciador fitness Renato Cariani. O empresário possui mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais e também é alvo de busca. Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Minas e no Paraná. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes de Campinas completa em 2023 90 anos. Sempre estivemos juntos com a nossa cidade nos maiores momentos da história. Muita coisa aconteceu nesse tempo e não poderíamos ficar parados. Informação, notícias da nossa cidade e região, do Brasil e do mundo, o melhor do esporte e muita prestação de serviço. Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas na faixa estendida em 85,7. Isso mesmo, em 85,7, com o melhor som do FM E em todas as plataformas digitais. aplicativos, site e na Alexa. O mundo está mudando e a Rádio Bandeirantes também. Ouça com a melhor qualidade em FM 85,7. Rádio Bandeirantes Campinas há 90 anos. Fechada com você, fechada com a verdade. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Este é o Manhã
11 horas da manhã, 2 minutos, e esse é o espaço que a gente abre para você também participar, trazer a sua opinião dentro dessa discussão do Manhã Bandeirantes pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Tem mensagem de áudio, a gente já coloca no ar para você. Bom dia, pessoal da Band. Bom dia. Bem, o governador foi lá buscar verba por trem entre cidades, metrô. Aí depois ele faz a obra e depois entrega para a iniciativa privada. Isso, sei lá, é muito estranho. E eu gostaria de saber também quem vai fiscalizar esse monte de dinheiro que está indo para lá. Entendeu? Gostaria de saber. Porque pegar dinheiro é fácil, agora fiscalizar esse dinheiro. Vai fiscalizar depois que some? Alexandre Centro. Obrigado, Alexandro. Bom, os órgãos de fiscalização são os de sempre, né? Tribunal de Contas, as câmaras e também a justiça como um todo. Agora, com relação à privatização, Tiago Prudente, tem uma informação quente sobre a privatização da Sabesp, divulgada pela Folha de São Paulo nesta quarta-feira, né? Exatamente. É um ponto polêmico que estava no debate da privatização da Sabesp, que é a companhia de água aqui do estado de São Paulo, porque uma das justificativas para a privatização era a redução da tarifa. Mas agora que o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, o governo de São Paulo voltou atrás. Tarcísio de Freitas, que tinha dito que a tarifa de água ia reduzir com a privatização, agora diz que não é bem assim. É que a tarifa não vai subir tanto quanto subiria. Então é tipo assim, não é que vai reduzir, é que subiria um pouco mais, agora vai subir menos com a privatização. Ou seja, o governador desmentiu o que tinha dito como um dos benefícios da privatização, que é a redução da tarifa. Ou seja, se acontecer um aumento com a privatização, ele vai dizer que não tinha dito que a tarifa ia reduzir. Mas não só a Folha, outros jornais pegaram falas do próprio governador, da secretária que coordenou a aprovação do projeto na Alesp, dizendo que a tarifa ia cair. Isso não pode acontecer, isso é muito ruim para a imagem do governo de São Paulo. Não se pode dizer uma coisa e depois que o projeto é aprovado, dizer outra. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. E não é só o governo de São Paulo que faz isso. A maioria dos governos faz isso. Quando quer aprovar um projeto, diz uma coisa, depois que ele passa, diz que é outra. Mas isso é muito ruim, porque isso acaba enganando a população na cara dura. Não dá para dizer uma coisa e depois dizer outra. Então, a empresa sendo privatizada, a tarifa vai subir sim. Mas, segundo o governador, não vai subir tanto assim. Era isso que ele queria dizer quando teria uma redução da tarifa. Você já viu aquele meme da cara de palhaço, sabe, Heitor, que você manda no WhatsApp quando uma pessoa diz uma coisa e você fica com aquela cara de palhaço? É basicamente isso que a população de São Paulo ficou com essas duas declarações, porque não dá, né? Independentemente de você ser contra ou a favor da privatização, não dá para dizer uma coisa e depois dizer outra, né? O ouvinte Wilson também nos acompanhando, final do telefone 5442, obrigado pela mensagem. O Marcos Silva Bedin comemorando a liberação por parte do governo federal, acreditando que agora o trem Intercidade sai depois da liberação da obra para o PAC. Também o Adriano Vermelho, mais uma disputa que, independente de quem saia vencedor do país, mais que moralmente vai perder. Continuará em ebulição e, na opinião do Adriano, precisamos de outro representante no Supremo. Ele está falando a respeito da indicação de Flávio Dino, que ele diz não é um facínora, não tem um notório saber legal, não é isso. Ele tem. Mas precisamos que políticos façam política, negociem e amenizem os ânimos e mais. Tirem argumentos cansativos e tolos da boca da oposição. Ele diz saber que vai... Eu sei, ela vai com certeza procurar outras alternativas para criticar, se refere à oposição, e até tentar sabotar o governo. Faz parte, escreve o Adriano, mas acho que Flávio Dino mergulhou fundo demais na guerra ideológica para conseguir se desvencilhar dela. Tenho certeza que nos quadros de magistrados desse país conseguiriam achar juízes tão
ou mais competentes e bem mais isentos do que Flávio Dino, é a opinião do Adriano Vermelho. Tem mensagem de áudio chegando também sobre esse assunto e na sequência a gente vai dar uma passadinha em Brasília para saber o termômetro da sabatina que começou por volta das 10h30 da manhã. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo. Nem eu e nenhum presidente atrasmente, nossa senhora, rapaz do céu. O Columbi mandou essa. É uma pérola igual do Batista, hein, Heitor? Mas eu acho, na minha opinião sincera, esse negócio de ser conjunto ou não ser conjunto, já tá tudo negociado. Faz a sabatina, acaba com o problema. Ficam aí enchendo, né, enrolando. É que nem esse negócio aí de votar... o negócio da desoneração da folha, faz o negócio de uma vez, vota de uma vez, fica enrolando, criando uma instabilidade para as pessoas que não sabem se vai contar com o desconto, não sabe se não vai contar, não sabe o aspecto, aquele outro negócio que o Thiago estava falando outro dia, que não sabe o impacto, isso, impacto aquilo. Existem empresas aí que de 2014 para cá não tem ideia do que é o impacto, né? Sobre a desoneração da folha, por que já não resolve esse problema? Eu, se fosse o presidente Lula, nem entrava nessa celeuma, dava mais um ano, já que o arcabouço fiscal não está votado, aí o ano que vem você tira esse benefício e já está tudo explicado, quais os benefícios que vão estar no lugar, o período de implantação, fica aí, né, umas discussões que, na minha opinião, não vão levar a nada. Não sei a opinião de vocês. É por isso que eu sou favorável a acabar com esse negócio de reeleição no Brasil. Porque daí o político não vai ficar pensando no próximo mandato. Ele vai pensar no Brasil. Mais no Brasil, claro, no seu curral, mas no Brasil. Grande abraço a todos, DJ Alê. Muito obrigado, DJ Alê. Vamos acompanhar agora o questionamento do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. O primeiro opositor a participar da sabatina com perguntas a Flávio Dino e Paulo Gonet. São técnicas nos autos do processo. Então, recentemente, por exemplo, Vossa Excelência não teve como apresentar as imagens de 8 de janeiro do Ministério de Vossa Excelência. Mais de 200 câmeras, apenas 4 foram apresentadas. E Vossa Excelência, de uma forma jocosa, disse que não era o autor, ou o condutor, ou o gerente daquele contrato, então não tinha como apresentá-las. Não obstante, Vossa Excelência foi o primeiro, no dia 8 de janeiro ainda, de fazer julgamento prévio sobre aquele evento, de que as pessoas que haviam depredado e barbarizado eram terroristas e precisavam ser combatidos como tal. E Vossa Excelência não teve o mesmo posicionamento por ocasião da questão da Alesp, por exemplo, recente, ou da depredação que ocorreu em 2017, né, na esplanada do Ministério, quando vários prédios foram depredados. Então, eu acho que é uma qualidade que Vossa Excelência demonstra ter dificuldade de possuir. A questão da inércia por provocação nos termos da lei. O judiciário deve ser inerte. E nós estamos passando por um momento em que há mais de 5 anos nós temos um processo aberto, um inquérito aberto de ofício, onde o juiz que preside, inclusive, é parte do processo, né? Designa as autoridades policiais, né? Então, esse é um problema que eu acho que Vossa Excelência vai se debruçar caso chegue ao Supremo Tribunal Federal, conversando com os pares de Vossa Excelência, se essa situação, que é uma situação excepcional, ou deveria ser, deve continuar a ser banalizada e observada como se fosse uma coisa comum, né? Então, qual é a posição que Vossa Excelência vai tomar em relação a esse caso? E lembrando que foi dito na época que era uma forma do tribunal se defender das agressões que eram feitas contra a democracia. Muito bem. Se existia essa ameaça, ela foi, teoricamente, suprimida com o resultado das eleições. Nós já estamos há 1 ano das eleições e essa situação perdura e não vejo o horizonte próximo de término, de restabelecimento dessa normalidade democrática tão sonhada por todos nós e preconizada pelos fundamentos que Vossa Excelência, inclusive, fez questão de frisar. A questão da isenção, da imparcialidade, do equilíbrio de um magistrado. Vossa Excelência teve uma reunião com membros do Big 30, que foram inclusive publicizados, utilizou palavras claramente intimidatórias. Vossa Excelência foi no mínimo grosseiro, né, deselegante. Vossa Excelência abusou da autoridade que Vossa Excelência tem como ministro da Justiça.
fazendo declarações que, por mais bem intencionadas que elas tenham sido, não cabe, não coadunam com o exercício da função que Vossa Excelência exercia naquele momento, né, com intimidação, com palavras fortes, no sentido de dizer, inclusive, que a liberdade ou a forma como se via a questão da imprensa não existia e a partir daquele momento seriam tomadas medidas fortes. Então a questão do equilíbrio e da imparcialidade da isenção necessária, Vossa Excelência demonstra ter dificuldade. Quanto à isenção ainda, Vossa Excelência fez afirmações tipo: Bolsonaro é um serial killer, né? É o próprio demônio. Olha, Bolsonaro hoje lidera seguramente a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas últimas eleições, o país está polarizado. Vossa Excelência acredita que, caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo? Vossa Excelência também afirma, recentemente, em uma entrevista que deu, de que o bolsonarismo para Vossa Excelência é mais perigoso do que traficantes, né, do que marginais perigosos. Então, esse tipo de abordagem depreciativa depõe contra a imparcialidade necessária que um juiz deveria ter. Queria que Vossa Excelência comentasse a respeito dessa situação. A cordialidade, acho que todo magistrado tem que ser cordial com as partes, independente das culpas que porventura serão provadas. Vossa Excelência foi convidado de forma reiterada para ir ao Congresso Nacional. Eu admito até que tenha havido até algum exagero. E Vossa Excelência participou de vários momentos. Mas Vossa Excelência teve o cuidado de, em um determinado momento, mandar ofício dizendo que temia pela sua integridade física junto aos pares que Vossa Excelência diz, né, que respeita, apesar de não serem senadores, são deputados federais e membros do Congresso Nacional. Então Vossa Excelência disse que temia pela sua integridade física. Mas o senhor não temeu pela sua integridade física quando foi à Favela da Maré com pouquíssima condição de segurança pública. Então, me pareceu um contrassenso lógico e uma falta de cordialidade com o Congresso Nacional. Em relação, eminente senador e ministro da Justiça, a questão do ativismo político. E aí eu peço uma especial atenção a Vossa Excelência. O ministro Barroso, hoje presidente do STF, afirma: nós derrotamos o bolsonarismo. Uma frase forte, dita num congresso da ONU, e Vossa Excelência estava ao lado dele, nesse mesmo dia, na ONU. Uma movimentação política em que um presidente do Supremo Tribunal Federal, ou que seria presidente do Supremo Tribunal Federal, dá uma demonstração clara de que defende um espectro ideológico e participou, pelo que se infere das palavras dele, do esforço para derrotar um espectro político em detrimento do outro. Isso me parece muito grave. E o ministro Barroso, ainda, quando no seu discurso de presidente do Supremo Tribunal Federal, fala de uma agenda para o Brasil: redução de pobreza, desenvolvimento econômico, social sustentável, educação básica, trabalho formal, ciência e tecnologia, saneamento básico, habitação popular, liderança global em matéria ambiental. Os ministros do STF são executivos? São legislativos? A justiça deve ser inerte, deve ser aquela que dirime as contendas da sociedade, ou deve ultrapassar os seus limites e exercer, como tem sentido ultimamente, o seu poder político, né? Ou seja, o STF transformou-se no poder político que rivaliza com o Executivo e com o Legislativo, provocando um desequilíbrio claro entre os poderes da República. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, fazendo os questionamentos, levantando a Flávio Dino uma série de discussões que estão nos debates, principalmente de grupos bolsonaristas, levando as questões que muitos dos opositores certamente queriam fazer a Flávio Dino, apontando vários dos pontos em que, na opinião da oposição,
Dino não seria a melhor pessoa indicada para o Supremo Tribunal Federal por esses movimentos ideológicos e por essas frases já ditas anteriormente. Vamos aguardar a resposta que será agora do sabatinado indicado Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, enquanto termina ainda de usar os seus 10 minutos regimentares o senador Rogério Marinho, vamos trazer destaques aqui da região, porque tem uma ocorrência em andamento agora, a cidade de Hortolândia, um duplo homicídio. Jean Spaduzano, é isso mesmo que está sendo investigado? Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Exatamente, né? Mais uma ocorrência, né? Um caso de violência aqui na nossa região. A polícia está investigando, né, a morte de uma mulher de 23 anos, um bebê de 1 ano e 8 meses e uma tentativa, né, de suicídio do pai, né, que seria o esposo dessa jovem de 23 anos, ele de 28. Ele tentou se matar depois dessa possível discussão. Essas informações, essa situação ainda está sendo investigada, né, pela polícia. A repórter Lucimeire Ramalho, da TV Bandeirantes, está lá no local acompanhando tudo isso de perto, né, até nos passou algumas informações atualizadas sobre esse caso, né, dando conta aí de que nesse momento a polícia, o delegado está ouvindo o pai e a irmã da vítima, né, de 23 anos. O homem, ele foi encaminhado ao Hospital Mário Covas, né, e está ainda sob escolta, né, recebendo atendimentos. E então o delegado está ouvindo neste momento o pai e a irmã dessa vítima de 23 anos. Né, segundo as primeiras informações que chegam, até dos próprios vizinhos, era uma família que era super reservada, o casal estava junto há pelo menos 4 anos, viviam super bem. E aí houve isso que vai ser esclarecido a partir de agora, né, esse possível desentendimento, essa possível briga em que o bebê e a mulher acabaram morrendo, né? As primeiras informações que chegavam, Heitor, davam conta de um feminicídio, mas a Polícia Civil ainda não diz que ainda não dá para cravar isso, né, porque estão investigando, até porque a mulher, ela tinha cortes no punho. Então, algumas coisas ainda precisam ser esclarecidas em relação ao que aconteceu, né? Se foi uma briga, se foi uma discussão, quem começou essa discussão, essas agressões também. Então, tudo isso ainda está sendo investigado, né? E a TV Bandeirantes continua, a equipe da Band Campinas continua acompanhando esse caso que aconteceu lá no bairro Campos Verdes, em Hortolândia. Né, então a gente está aguardando e atento a tudo isso que está acontecendo, mas é mais uma notícia triste, né, porque parece que nós usamos aqui o microfone da Rádio Bandeirantes só para trazer notícias que são ruins, né, mas são coisas que infelizmente acontecem e a gente precisa relatar e atualizar aqui os nossos ouvintes. Mas esse caso está em andamento e a gente continua acompanhando, mas lamentando, né? E até um detalhe, né? Quando a polícia chegou lá no local, né, a criança e a mulher já estavam caídas mortas na cozinha, e o próprio homem foi quem entrou em contato, né, com familiares, dizendo que tinha acontecido uma tragédia e tal. Então agora tudo isso precisa ser investigado pela Polícia Civil para que a gente possa entender realmente o que motivou toda essa situação, né, e como que os fatos aconteceram em si. 11h20. Jean Spaduzano tem informação também a respeito de quem tem multas com a INDEC. Há uma possibilidade nova de parcelamento? De parcelamento para evitar um protesto em cartório, viu? Porque a INDEC já anunciou que a partir de 1º de janeiro aquelas multas que não foram pagas, né, poderão ser protestadas. A INDEC fez um convênio com os cartórios aqui da cidade e vai poder cobrar isso, né, desses motoristas infratores, né, multas apenas de 2019, Heitor, são mais de 16 milhões, quase 17 milhões de reais de multas que estão em atraso, né, vamos dizer assim. E a maior parte, por incrível que pareça, essas multas, né, e a partir de 1º de janeiro a INDEC vai começar a multar. Como que vai funcionar isso? Primeiro, aquelas multas que foram aplicadas para motoristas que não moram aqui de Campinas, enfim, são
aqui da região, de outro estado, enfim, passaram por Campinas e receberam alguma multa, essas vão ser as primeiras pessoas que vão receber essa cobrança. E só com nessa primeira cobrança aí, Heitor, são quase 7 milhões e meio de reais em multas não pagas no ano de 2019, né, que deixaram de entrar para o cofre público. E aí, num segundo momento, aí sim, aqueles devedores de Campinas, né, carros registrados aqui na cidade de Campinas, multas que foram emitidas também e não pagas, também serão cobradas num segundo momento, né? E aí fica a grande pergunta, né? O ouvinte que nos pergunta, eu tenho uma multa aqui, como que eu faço para fazer esse parcelamento, esse pagamento? Segundo a INDEC, é muito simples o processo, basta entrar no site da INDEC, né, que é o indec.com.br, entrar lá na seção parcelamento online de multas e ali vai poder ser feito esse parcelamento. Ele pode ser feito à vista ou parcelado no cartão de crédito em até 18 vezes com as operadoras credenciadas. Então é uma oportunidade, né, para que a pessoa possa regularizar a situação do veículo e evitar esse protesto em cartório, porque a prefeitura, a INDEC, já disse que a partir de 1º de janeiro vai começar a fazer esses protestos em cartório para esses motoristas inadimplentes aí. Então fica o alerta nessa prestação de serviço importante. E esses alguns dos destaques que você vai conferir na tela do Acontece 13h, com Everton Ramos, estreando ontem, muito bem, inclusive. E muito bem, exatamente. E o Jean Spaduzano na equipe de produção, na equipe de fechamento, nessa correria do nosso jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Volta amanhã aqui com mais informações ao vivo. Ficando velho, hein, Heitor? Oi? Ficando velho, porque quando eu tava na Band aí em Campinas ainda, o Everton entrou como estagiário. Deus do céu, o tempo é cruel, né? As coisas evoluem, né? Vocês chegaram a trabalhar juntos, só por curiosidade, Jean e Thiago, ou o Thiago veio depois? O Thiago veio um pouco depois, aí eu mantinha contato com o Thiago, mas quando eu estava em assessoria de imprensa, então, enfim, mas a gente sempre teve um contato aí com o Thiago e agora tendo o prazer de trabalhar diretamente com ele. Embora um pouco à distância, né, Thiago? Mas enfim, estamos junto aí já contando os dias para o 26 de dezembro, né, Thiago? Exatamente, eu tô na base avançada aqui no Grupo Bandeirantes em São Paulo, mas estamos trabalhando juntos. De vez em quando eu apareço aí em Campinas, na sede da Band aí, mas é um pouco raro, mas a gente tá trabalhando junto. Eu não peguei, o Jean tinha saído um pouco antes, aí eu entrei em 2013, fim de 2013, início de 2014, na Band, mas o Jean já não estava, e aí a gente tinha um contato ali da assessoria, mas estamos aí novamente trabalhando juntos. Vem mas aí pra gente tomar um café, 10 né? anos, 10 anos já, nossa, Deus do céu, passa muito rápido. Passa muito rápido, é isso mesmo. Bom, gente, então é isso, Heitor. Um bom dia para todos e até amanhã. Então. Grande abraço, Jean. E olha, falando ainda sobre destaques da região, Pedro Piscinato. Teve uma operação ontem no Mercadão, muita gente mandou mensagem. O que está acontecendo no Mercadão? O que estão investigando? Era mel clandestino? Isso mesmo, Heitor. E sabe a quantidade? Quanto? 127 quilos de mel. Uau. E produtos de abelhas falsos foram apreendidos no Mercadão. Esses produtos falsificados eram comercializados por 5 boxes ali no mercado municipal de Campinas. A inspeção foi feita pela Devisa com apoio da CETEC após recebimento de denúncias. O chefe do setor de vigilância sanitária de alimentos, a chefe, no caso, Maria Alice, explicou que foram identificados produtos de abelha sem padrões de identidade, qualidade e de segurança. Os locais foram atuados e, devido à gravidade das infrações para a proteção de saúde pública, os produtos foram apreendidos e inutilizados. Caso não tanto quanto inusitado, né? É, bem inusitado. Olha, vamos voltar a Brasília. O mel para adoçar a vida tá se escapando, hein? Não, quando o mel é bom, a abelha volta. Quando o mel é ruim, a vigilância sanitária vai para cima. A vigilância pega. O indicado ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, responde agora a Rogério Marinho, que nós ouvimos agora há pouco, senador do PL. Vamos ouvir um trechinho nessa reta final do Manhã Bandeirantes. E foram consideradas desnecessárias pela Polícia Federal porque eram corredores vazios, já que não houve invasão no Ministério da Justiça. Isso aconteceu também no Senado, aconteceu no GDF e em outros órgãos. O contrato dispunha sobre conservação em 30 dias. 7 meses depois, é claro que não já havia
essas imagens internas inúteis, de corredores ou de câmeras que obviamente não foram nem acionadas. Então todas as imagens foram entregues à CPI. Em relação a casos concretos, como disse o Dr. Gonet, é claro que eu não posso me pronunciar, porque isso decorreria impedimento ou suspeição. Então, sobre o inquérito que lá tramita, evidentemente eu vou me pronunciar no momento próprio nos autos, e não agora, antecipadamente, porque isso quebraria os deveres de imparcialidade inerentes ao exercício da magistratura. Em relação a Big Techs, a situação ali, infelizmente houve uma edição, era de ameaça à vida de crianças. Havia 8 perfis na internet com o nome do assassino das crianças de Suzano. Era esse o fato. E nós pedimos à empresa que retirasse, porque isso é apologia de fato criminoso. Aquela fala minha indignada, justamente indignada de pai, é de que a empresa respondeu que não tiraria, porque considerava que, à luz dos termos de uso e da liberdade de expressão, ter um perfil de um homicida na internet não é apologia do homicídio. E claro que a minha resposta foi aquela: esse é o fato. Não era. Esse é um trecho da resposta de Flávio Dino, que nós vamos continuar acompanhando na sabatina, assim como Paulo Gonet, ao longo da nossa programação. A partir de 1 da tarde, no Bora Brasil, com Joel Datena e Ana Paula Rodrigues, aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Na sequência, 3 da tarde, no Bandeirantes Acontece, com Cláudio Zaidan e Ronald Gimenez, sempre com aquela aula, aquele conhecimento único de Cláudio Zaidan. E amanhã, esperamos já com o resultado final dessa longa sessão que está só começando aqui também no nosso Manhã Bandeirantes. Até lá, Thiago. Até amanhã, Heitor, e paciência, né? Que hoje é dia de ficar com um fone no ouvido, ouvindo essa sabatina, para poder amanhã trazer os detalhes aqui pro ouvinte. Um abraço para você, pros ouvintes, pro Pedro, e até amanhã. Um grande abraço, Pedro Piscinato, até amanhã. Até amanhã, Heitor, até amanhã, Thiago. A partir de agora, o noticiário esportivo ganha destaque. Tá chegando com Carlos Henrique aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do Nossa Área, com todo o timaço de Carlos Batista. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima quarta-feira a todos e continue na melhor, continue na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3, Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região. Agora com novos convênios. Você invadiu a melhor